Colossenses 1, versículo 25. Na verdade, para pegar o contexto aqui, nós vamos ler a partir do versículo 24. Mas a pregação mesmo será no versículo 25. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esses dias eu assisti uma série de vídeos no YouTube que, se não fosse trágica, seria cômica. Nessa série, um homem vai até um shopping, uma praça, um parque, qualquer lugar, para entrevistar pessoas, especificamente pessoas da geração Z, que são aquelas que nasceram entre 1995 e 2010. Nessa entrevista, esse homem faz perguntas básicas, perguntas que qualquer pessoa que frequentou a escola, isso lá nos Estados Unidos, obviamente, né? Qualquer pessoa que frequentou a escola deveria saber dar uma resposta correta. Perguntas como: quantos ovos existem em uma dúzia? Ou quantos minutos há em uma hora? Ou quantos centavos há em $1? Ou quanto é 3 vezes 3 vezes 3? Ou quem lutou na Guerra Civil Americana? Ou quantos são os estados que formam os Estados Unidos? E é claro que o vídeo foi editado mostrando apenas as pessoas que não souberam responder ou as pessoas que responderam errado. Mas ainda assim, essas perguntas são tão simples, tão básicas, que não deveria existir ninguém que não soubesse responder a elas. Não deveria existir ninguém que não que desse uma resposta errada. Não são perguntas difíceis, não são perguntas que lidam com questões da física quântica ou qualquer coisa parecida. Não, são perguntas que qualquer criança que presta atenção nas aulas, na escola, saberia responder. Pior do que isso, era o seguinte: era possível perceber que algumas daquelas pessoas que responderam errado ou não souberam responder, era possível perceber nelas um certo orgulho da sua ignorância. Você saberia responder corretamente a essas perguntas? Provavelmente sim, né? Mas e se fosse Deus que estivesse te entrevistando? E se fosse Deus que estivesse te entrevistando e ele começasse a te fazer perguntas acerca da Escritura? Acerca da sua palavra e do modo como a palavra dele ordena que você viva. Será que você acertaria as perguntas de Deus? Será que você não saberia como responder? Ou pior do que não saber como responder, será que você daria uma resposta errada? Porque pelo menos a pessoa que não sabe que resposta dar, pelo menos ela reconhece que ela não sabe. Né? Ela pensa: opa, eu não sei. Então é melhor eu não falar nada para não passar vergonha. Né? Mas a pessoa que dá uma resposta errada é pior, porque ela pensa que sabe. Ocorre que Deus não faz isso. Deus não faz entrevistas. Deus não aplica provas teóricas. Deus aplica provas práticas. Deus
não está interessado no que você teoricamente faria caso isto ou aquilo ocorresse com você ou com a tua família. Deus não te dá um questionário em que está escrito assim: suponha que o teu esposo, a tua esposa, venha a falecer. O que você faria? Não, Deus não faz isso. Deus simplesmente mata o teu cônjuge. É isso que ele faz. Suponha que o teu filho ou a tua filha morresse. Não, Deus simplesmente faz o teu filho e a tua filha ficarem gravemente doentes e morrerem. É isso que ele faz. Deus não aplica provas teóricas. Deus aplica provas práticas, porque ele não está interessado na tua resposta teórica. Qualquer pergunta que Deus propôsse para nós saberíamos dar a resposta correta. Né? Se Deus fizesse uma pergunta para nós assim: suponha que a tua vida se torne semelhante à vida de Jó. Você perca todos os teus bens, os teus filhos morram, se você não tem filhos, o cônjuge morre, se você não é casado, toda a tua família morre, os teus pais, os teus tios, os teus irmãos, todo mundo morre, tu fica sozinho e além disso, tu fica extremamente doente. Se Deus fizesse essa pergunta numa prova teórica, a gente diria: bom, se o Senhor fizesse com que a minha vida se tornasse como a vida de Jó, eu responderia como Jó. Eu diria: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Acontece que Deus não está interessado na nossa resposta a uma questão teórica. Deus quer saber se de fato nós faríamos o mesmo que Jó fez. Deus não está interessado no que você faria teoricamente caso isto ou aquilo ocorresse com você ou com a tua família. Deus está interessado no que você efetivamente fará de forma prática diante das tragédias que se abatem sobre você e sobre a tua família. Essa é uma das razões pelas quais Deus ordena o sofrimento sobre a tua vida. É Deus te provando, não teoricamente, mas na prática. É por isso que, usando a linguagem do Salmo 40, por vezes, Deus vai determinar que você fique preso no atoleiro de lama. Deus ordena o sofrimento sobre a tua vida porque Ele quer que você tenha acesso ao conhecimento que Ele já tem acerca de ti. Deus já sabe como você vai responder. A questão é que você não sabe. Deus sempre soube como você reagiria diante do sofrimento e da tragédia. Mas você nunca sabe como reagirá até que, de fato, a tragédia ocorra. Deus já sabia, mas você não sabe como vai reagir. Qual é a tua resposta diante do sofrimento e das tragédias da vida? Ou, para usar a linguagem do Salmo 40, qual é a tua resposta quando você se vê preso no atoleiro de lama? Você permanece nesse atoleiro, você passa pelo sofrimento, pelas tragédias da vida, agindo do modo como a palavra de Deus te ordena, ou você, diante dos sofrimentos, das tragédias, se esquece do que a palavra de Deus te ordena e passa a se comportar da mesma forma que os incrédulos se comportam? Deus quer que você saiba o que Ele já sabe e sempre soube acerca de você. Deus quer que você saiba o quanto você já progrediu
ou não na vida cristã. Deus quer que você saiba o quão maduro ou não você é. Por isso, Ele ordena sofrimentos, tragédias. Porque, usando uma analogia militar, Deus não treina os seus filhos com balas de festim. Deus treina os seus filhos com balas de verdade. Balas que ferem, machucam e por vezes até matam. Deus quer te ensinar muitas coisas com os sofrimentos e as tragédias, e uma dessas coisas que Deus quer te ensinar é tratada pelo verso que nós lemos, o verso 25, de forma específica. Deus quer que você aprenda a jamais subestimar o que a sua palavra tem a te ensinar e nem a desprezar o cumprimento da sua palavra na tua vida. Deus quer que você não cometa o mesmo erro das pessoas ser tratadas naquela série de vídeos que eu falei há pouco. O erro daquelas pessoas foi qual? Foi subestimar o que a escola poderia ter ensinado a elas. Elas subestimaram o que a escola poderia lhes ensinar. Elas desprezaram a aplicabilidade do que poderiam ter aprendido. Quando é que eu vou usar isso? Bom, no mínimo, tu vai usar isso quando o indivíduo te perguntar e tu vai saber responder, e tu não vai passar vergonha no YouTube. Quando as pessoas que te conhecem vão te ver e vão dizer: nossa, fulano de tal não sabe quantos minutos existem em uma hora. Fulano de tal não sabe quantos centavos existem em $1. Tá no nome, né? Centavos. 1 centavo é 1 centavo de $1 ou de R$1. E R$1 e $1 a 100 centavos. 100 centavos, né? Uma fração 100 sobre 100 é igual a 1 inteiro. $1, R$1. Quando que eu vou usar isso? Bom, tu vai usar isso para não passar vergonha na frente das pessoas. No mínimo. Mas certamente em muitos lugares. Essas pessoas, elas subestimaram o que a escola poderia ter lhes ensinado, elas desprezaram a aplicabilidade do que elas poderiam ter aprendido, e por fim elas demonstraram um orgulho da sua própria ignorância. É, isso mesmo, eu sou um burrinho e eu me orgulho de ser burro. Eu me orgulho de ser ignorante. Eu me orgulho de não saber nada. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever Colossenses 1, 25, para te ensinar a não ser como essas pessoas. Para te ensinar a não ser como aqueles que desprezam o conhecimento e têm orgulho de serem ignorantes. Para você não ser como aqueles que nada sabem da palavra de Deus e ainda se orgulham de nada saber acerca da Escritura. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever este verso para te ensinar como você deve viver neste mundo, de modo a enfrentar os sofrimentos e as tragédias da vida e sair vitorioso. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo, ordenando que você jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela na tua vida. Este é o segredo para a vitória em meio aos maiores sofrimentos e tragédias da vida. Essa pregação, ela é um pré-requisito, a gente pode dizer isso, ela é um pré-requisito para a próxima mensagem, que nós faremos no Salmo 40, se Deus quiser, na qual nós demonstraremos que você deve crer na Escritura
de modo a não encontrar nenhuma desculpa para não obedecê-la e para não pregá-la a outros. Você deve crer na Escritura de modo a não encontrar nenhuma desculpa para não obedecê-la e não pregá-la a outros. Agora, para que você creia na Escritura deste modo, é necessário que você jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela na tua vida. Colossenses 1, 25, esse versículo está dentro da seção da carta aos Colossenses, que começa no versículo 24, por isso que a gente leu ele junto com 25. Essa seção ela começa em Colossenses 1, 24 e vai terminar em Colossenses 2, versículo 5. Então, o versículo 25 é o segundo verso dessa seção, tá? E o que nós temos nessa seção da Epístola de Paulo aos Colossenses é uma exposição do ministério de Paulo a favor dos colossenses. O que pode parecer um tanto estranho, porque Paulo não foi o fundador dessa igreja, Paulo não fundou a igreja de Colossos, e de fato Paulo nem mesmo visitou essa igreja. Ele não a fundou e ele não a visitou. E ainda assim, Paulo reconhece que é responsabilidade dele zelar pela proteção e bem-estar espiritual desses crentes. O que leva Paulo a expor o seu ministério a favor dos colossenses é o que ele escreveu no final do versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Em Colossenses 1, 23, Paulo afirmou que os colossenses não deveriam se afastar do evangelho, desse mesmo evangelho do qual Paulo foi feito ministro. E então Paulo prossegue no versículo 24, afirmando que ele se alegra, ele se regozija nos seus sofrimentos, não nos sofrimentos em si, mas o fato de que pelos seus sofrimentos ele está complementando a medida de sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que Paulo quer dizer com isso? Deus determinou uma medida de sofrimentos que Jesus deveria suportar no seu corpo físico. Deus determinou que Jesus fosse chicoteado. Deus determinou que depois de ser chicoteado, Jesus tivesse que carregar a sua própria cruz até o lugar onde ele deveria ser crucificado. Deus determinou que Jesus fosse crucificado. Deus determinou que Jesus morresse asfixiado na cruz, porque era isso que ocorria, né? Imagina só, a pessoa está pregada na cruz, ela não tem como sustentar o próprio peso, então o corpo da pessoa cai, fica caído, esse peso do corpo caído começa a impedir que o pulmão se expanda o necessário para que a pessoa consiga respirar. Então a pessoa, além do sangue que ela está perdendo, né, de ter as mãos e os pés perfurados, além do todo o sofrimento, cada vez ela respira com mais dificuldade, porque o pulmão não consegue se expandir. Deus determinou que o lado de Jesus fosse furado com uma lança após a sua morte, para que fosse determinado que de fato ele morreu, e então os pés, os seus ossos não fossem quebrados, porque é isso que eles faziam, né? Porque a pessoa, na ânsia de tentar respirar,
Ela ainda tentava colocar o seu corpo para cima e conseguir respirar. Então, os soldados, para acelerar a morte, quebravam as pernas daqueles que estavam crucificados, para que eles não conseguissem se colocar para cima e então realmente morressem asfixiados. Deus determinou que o lado de Jesus fosse perfurado para que saísse água e sangue, o soldado percebesse que Jesus já tinha morrido e então os seus ossos não fossem quebrados, cumprindo assim as profecias acerca de Jesus. Então, Deus determinou uma medida de sofrimentos que Jesus deveria suportar no seu corpo físico. Do mesmo modo, Deus também determinou uma medida de sofrimentos que Jesus deveria suportar no seu corpo místico, que é a igreja. Assim como Deus determinou uma medida de sofrimentos que Jesus suportaria no seu corpo físico, Deus também determinou uma medida de sofrimentos que Jesus deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja. Essa é uma das razões pelas quais, quando Jesus se apresenta a Paulo no caminho para Damasco, Jesus pergunta para Paulo por que Paulo o está perseguindo. E a gente poderia pensar, não, Paulo não está perseguindo Jesus. Paulo está perseguindo os crentes, os cristãos. Paulo está infringindo sofrimento aos crentes, aos cristãos. Mas ao fazer isso, ao perseguir os cristãos, Paulo estava perseguindo a Jesus. Jesus estava sofrendo perseguição junto com aqueles crentes. É disso que Paulo está tratando aqui. Jesus deve suportar uma medida de sofrimentos no seu corpo místico, que é a igreja. Existindo uma medida de sofrimentos que Jesus deve suportar no seu corpo místico, conclui-se que o sofrimento que a igreja deve suportar neste mundo, em algum momento, será esgotado. Da mesma forma que a morte de Jesus, houve um momento em que o sofrimento de Jesus foi esgotado. Ele sofreu tudo aquilo que Deus determinou que ele sofresse. Me parece que é isso que Paulo está afirmando aqui. O sofrimento que a igreja deve suportar neste mundo, em algum momento será esgotado. O que significa que quanto mais Paulo sofre no seu ministério, menos sofrimento resta para a igreja de Colossos. Né? Se existe um limite, uma medida fixa de sofrimento, quanto mais Paulo sofre, menos sofrimento resta para a igreja de Colossos, menos sofrimento resta para a igreja de Corinto e assim por diante. Paulo está completando os sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E é exatamente por isso que Paulo se alegra, que Paulo se regozija nos seus sofrimentos. Porque pelo seu sofrimento, Paulo está garantindo que os seus irmãos em Cristo sofrerão menos. Quanto mais ele sofre, menos sofrimento resta para os seus irmãos em Cristo, para a igreja de Colossos. Então, parte do ministério de Paulo a favor dos colossenses é exatamente esse, o sofrimento dele, como apóstolo, como ministro. Quanto mais ele sofre, ele garante que o sofrimento dos colossenses não será tanto assim. E então nós chegamos ao versículo 25. Ao citar a igreja no final do versículo 24, Paulo acrescenta no verso 25 que Deus o fez ministro da igreja. Deus fez Paulo ministro da igreja e fez Paulo um ministro para o benefício da igreja, da qual, versículo 24, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco
para cumprir a palavra de Deus. Quando Deus separa um dos seus filhos para ser ministro da igreja, Deus entrega a este ministro a responsabilidade de um despenseiro. O despenseiro é aquele que cuida da dispensa. Um dispenseiro é um administrador. O dispenseiro é um economista. É alguém que olha para as necessidades, olha para as demandas, e então olha para aquilo que ele tem disponível aqui, na dispensa. E ele observa lá, tem uma necessidade, e isso aqui vai suprir aquela necessidade. Lá mais adiante tem uma outra necessidade diferente daquela primeira, e então a solução para essa segunda necessidade é isso aqui. Deus entrega aos ministros a responsabilidade de um dispenseiro, a responsabilidade de um administrador. Isso é verdade com relação a Paulo, e continua sendo verdade com relação aos demais homens que Deus chama e separa para o ministério. Ao afirmar ser um dispenseiro, um administrador para o benefício da igreja, o foco de Paulo aqui está no cuidado espiritual e na pregação da palavra de Deus para a edificação dos crentes. A missão e responsabilidade dos ministros como administradores da igreja é dupla. Em primeiro lugar, a missão e a responsabilidade incluem garantir que a palavra de Deus seja plenamente conhecida pela igreja. E então, em segundo lugar, e como consequência, garantir que a palavra de Deus tenha pleno cumprimento na igreja. A palavra, o verbo grego aqui, plerô, traduzido como cumprir e aplicado à palavra de Deus, tem o sentido de pleno cumprimento, algo que se cumpre de forma plena, de forma completa. Paulo está dizendo aqui que a palavra de Deus deve ter pleno cumprimento na igreja. Ou seja, a palavra de Deus e todas as promessas contidas na palavra de Deus devem cumprir-se plenamente entre os colossenses. E também entre os coríntios, e também entre os gálatas, e também entre nós. Agora, para que a palavra de Deus e todas as suas promessas tenham pleno cumprimento entre os colossenses e entre nós, é necessário que os colossenses e nós conheçamos plenamente a Escritura. Esta é a missão dos ministros de Deus, dos ministros que Deus deu à igreja. Garantir que a igreja tenha pleno conhecimento da palavra de Deus, para que deste modo ela receba também o pleno cumprimento da mesma palavra de Deus. Isso era verdade com relação a Paulo e à igreja de Colossos, e continua sendo verdade com relação aos ministros que Deus deu à igreja no século 21. É da vontade de Deus que a sua palavra e todas as promessas que lá estão tenham o seu pleno cumprimento no nosso meio. Especificadamente na Igreja Evangélica da Perseverança. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas para que de fato a palavra de Deus e suas promessas tenham pleno cumprimento em nós, é necessário que nós a conheçamos plenamente também. E é por isso que a proposição principal dessa mensagem é a seguinte: jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e não despreze o seu cumprimento em você.
A palavra de Deus é suficiente para te ensinar tudo o que você precisa saber para viver neste mundo de modo satisfatório e que glorifique e honre a Deus. Essa semana eu assisti um videozinho curto em que um pastor, tratando acerca da educação de filhos, ele diz o seguinte: olha, se os pais cristãos conversarem com os seus filhos acerca de todos os capítulos da Bíblia, eles conversarão com os seus filhos acerca de todos os assuntos que dizem respeito à vida neste mundo, exatamente porque a Bíblia trata de todos os assuntos que dizem respeito à vida neste mundo. Se os pais cristãos fizerem isso, os seus filhos estarão preparados para enfrentar qualquer desafio neste mundo, como cristãos. Então, para voltar algumas pregações atrás, você não vai precisar ter medo. Eu não sei se eu devo deixar o meu filho cursar, fazer a universidade, porque lá tem professores ateus, professores esquerdistas, e eles vão envenenar a mente do meu filho, da minha filha. Não, tu já preparou o teu filho e a tua filha para essas coisas, porque você conversou com eles acerca de tudo que a palavra de Deus tem a dizer. Então eles estão preparados. A palavra de Deus é suficiente para te ensinar tudo o que você precisa saber para viver neste mundo de modo satisfatório e que honre e glorifique a Deus. A missão com a qual Deus encarregou os ministros desta igreja, falando de nós aqui, é a de ensinar com correção e aplicabilidade a palavra de Deus a você. Essa é a missão, essa é a responsabilidade. Isso quer dizer que antes de ensinar a igreja, os próprios ministros devem entender e compreender a palavra de Deus com correção e aplicabilidade. E tendo feito isso, os ministros então devem se esforçar para ensinar à igreja todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, aplicando todo o seu conteúdo a todas as áreas da tua vida. Essa é a missão e responsabilidade dos ministros. Mas qual é a tua missão? Qual é a tua responsabilidade? Com o que Deus te encarregou? A tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na missão e responsabilidade deles. A missão e responsabilidade dos ministros é te ensinar a palavra de Deus com correção e aplicabilidade. E a tua missão e responsabilidade é garantir que a missão dos ministros seja bem-sucedida. Ou seja, sendo que os ministros têm a responsabilidade e missão de te ensinar com correção e aplicabilidade a palavra de Deus, a tua missão e responsabilidade é se esforçar ao máximo para aprender e entender com correção a palavra de Deus e compreender como aplicá-la a todas as áreas da vida. Porque não adianta de nada você ter um bom professor, né? Você pode ter o melhor professor do mundo. Se o aluno não se esforça para entender e compreender, o melhor professor do mundo será um fracasso. Ele vai fracassar. É uma via de mão dupla o ensino, né? É necessário alguém que saiba ensinar de forma correta, mas também é necessário que as pessoas estejam dispostas a aprender. Porque eu duvido, voltando àquela série de vídeos que eu falei há pouco, eu duvido que o professor de matemática
daquelas pessoas ali, ou os professores de matemática, não ensinou para aquelas pessoas quanto era 3 vezes 3 vezes 3. Né? É fácil, né? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Matemática básica. Aqueles alunos ali poderiam ter o melhor professor de matemática, mas eles subestimaram o que eles poderiam aprender. E eles desprezaram a aplicabilidade daquilo que eles poderiam ter aprendido. Então, a tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na missão e responsabilidade deles. Eles devem te ensinar com correção e aplicabilidade à Escritura, e você deve se esforçar para entender e compreender. Por que isso? Simples, eu falei, mas vou repetir de novo. Há 2 razões pela qual o ministro pode falhar na sua missão e responsabilidade. A primeira é culpa do próprio ministro. Ele não se importou em estudar a Escritura. Ele não se importou em usar os melhores argumentos a favor do ensino da Escritura. Então ele falhou na sua missão. Culpa dele. Deus vai cobrar dele a sua falha. Agora, a segunda razão para o insucesso de um ministro é uma igreja que não está disposta a ouvir. É uma igreja que não está disposta a aprender. É uma igreja que não está disposta a entender, a compreender e nem a praticar a palavra de Deus. Nesse caso, o ministro pode pregar os melhores sermões que já foram pregados na história da igreja cristã. E ainda assim ele vai falhar, não por culpa dele, mas por culpa daqueles que não estão interessados em ouvir, entender, compreender e praticar aquilo que está sendo pregado. Neste caso, Deus vai cobrar o insucesso do ministro, não do ministro, mas dos seus ouvintes. Daqueles que se recusaram a ouvir, a aprender, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. E isso é muito sério. Exatamente porque Deus vai cobrar muito daqueles a quem muito foi dado. Deus conhece exatamente todas as oportunidades que você teve e tem para ouvir, aprender, entender, compreender e praticar a sua palavra. Oportunidades essas que você desprezou. Deus conhece todas essas oportunidades. Deus sabe que no culto em que você faltou porque, eu não estou com vontade, foi pregado uma mensagem que te ajudaria daqui a 6 meses, quando você iria enfrentar uma crise. Mas você, eu não quero saber, eu não estou a fim de ir. Você desprezou a oportunidade de aprender, e Deus sabe que você desprezou a oportunidade de aprender. Deus conhece todas as vezes que você deixou de vir aos cultos, por achar que tem um compromisso mais importante, ou por não ter vontade de vir. Se você não aprendeu corretamente, porque o ministro não te ensinou corretamente, Deus só vai cobrar de você o pouco que você aprendeu por si mesmo. Mas se você não aprendeu,
porque você desprezou o que estava sendo ensinado, Deus vai cobrar de você aquilo que você não aprendeu por ter desprezado. Assim como na escola, né? O aluno falta várias aulas. O professor não vai fazer uma prova. Ah, não, eu tenho que fazer uma prova especial para o fulano de tal, porque eu sei que ele faltou nas aulas em que eu tratei desse assunto. Não, o professor vai fazer uma prova igual para todos os alunos. Ele vai cobrar aquilo que ele ensinou em sala de aula. Não importa se os alunos estavam presentes ou não, não importa se os alunos estavam prestando atenção ou não. O professor, quem está à frente, ele percebe quando as pessoas estão prestando atenção ou não. E o professor não está lá anotando, o aluninho fulano de tal, ele não prestou atenção. Então, quando eu for fazer a prova, eu tenho que fazer uma prova especial para ele. Eu não posso cobrar isso dele porque eu percebi que ele não estava prestando atenção quando eu ensinei isso. Não. O professor vai cobrar o mesmo de todos. Deus também é assim. Então você não pode pensar, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, como eu não quero ser muito cobrado por Deus, então eu vou fazer questão de não aprender muito, assim Deus não vai cobrar muito de mim. Não. Deus vai cobrar de você aquilo que você poderia ter aprendido, caso você não tivesse desprezado a sua palavra. Deus cobrará de você o muito que te foi disponibilizado e que foi por você desprezado. Ocorreu algo nos Estados Unidos, não um atentado contra o Trump agora, não. Eu estou falando de algo que ocorreu no período da pandemia. Ocorreu algo que me surpreendeu. Durante a pandemia, alguns estados americanos, como a Califórnia, por exemplo, obrigaram as igrejas a fecharem as portas. Muitas famílias cristãs que viviam na Califórnia, e em outros estados que também obrigaram as igrejas a fecharem as portas, muitas famílias cristãs mudaram de estado, foram da Califórnia, por exemplo, para o Texas, ou para o Arizona, ou para outros estados em que as igrejas eram permitidas estarem abertas. Isso me espantou. Porque essas pessoas não mudaram de estado, não mudaram de lugar, porque elas tinham uma oportunidade melhor de emprego, porque elas iriam ganhar mais. Não, elas mudaram de estado porque elas estavam à procura de uma igreja que fosse fiel à palavra de Deus e que estivesse com as portas abertas. Isso me surpreendeu, porque no Brasil isso jamais aconteceria. Pelo que eu conheço do evangelicalismo brasileiro, nenhuma família cristã, por exemplo, deixaria o Rio Grande do Sul para morar em Santa Catarina ou Paraná ou qualquer outro estado, porque essa família está em busca de uma igreja fiel. Não. Isso jamais ocorreria aqui. Eu sei que isso jamais ocorreria aqui, porque aqui as pessoas trocam de igreja, não porque elas estão procurando uma igreja melhor. Não, elas trocam de igreja porque elas estão procurando uma igreja pior. É isso que acontece aqui. Né? As pessoas ficam chateadas com a pregação, porque a pregação é extremamente bíblica, e então elas querem saber, eu vou mudar de igreja, eu vou para uma igreja que não esteja tão apegada assim à palavra de Deus. Essa é a realidade do evangelicalismo brasileiro. E é por isso então que eu digo que no Brasil jamais ocorreria o que aconteceu nos Estados Unidos. Nenhuma família abandonaria a sua vida, a segurança que ela tem no lugar onde ela mora, porque ela está à procura de uma igreja melhor. Não.
Então, observe esse contraste gritante. Nos Estados Unidos, os crentes mudam de um estado para outro para ouvirem a pregação da palavra de Deus. No Brasil, os crentes trocam de igrejas por subestimarem e desprezarem a pregação da Escritura. Deixando a falsa modéstia de lado, aqueles a quem Deus chamou para serem ministros nessa igreja se esforçam para pregar a palavra de Deus com fidelidade. E eu, particularmente, começo a perceber como a responsabilidade de pregar a palavra de Deus com correção é uma responsabilidade um tanto quanto ingrata. Porque eu já ouvi membros ou frequentadores dessa igreja expressarem determinadas ideias, daqui a pouco eu vou explicitar uma aqui, expressarem determinadas ideias que jamais foram ensinadas aqui. E, na verdade, expressarem algumas ideias que já foram combatidas aqui. E daí, quando eu ouço isso, eu fico pensando, tá bom, mas como pode? Porque nunca isso foi ensinado aqui. Pelo contrário, não apenas não foi ensinado, como de fato foi combatido. Por tudo que já foi dito a partir deste púlpito, como pode esse irmão, essa irmã, não perceber que o que eles acabaram de dizer contraria a palavra de Deus? Nesses momentos há um certo desânimo e tristeza. Por mim e por vocês. Por mim, pensando em mim agora, né? Porque eu penso, do que adianta se esforçar tanto para ensinar corretamente, se aquilo que tu vai ensinar vai ser desprezado? Qual é a diferença? E por vocês, pela seguinte razão: toda deturpação da Escritura, mais cedo ou mais tarde, vai te levar à falsa impressão de ter sido traído por Deus. Toda interpretação errada que você tem da Escritura, mais cedo ou mais tarde, vai te levar a ter a falsa impressão de que Deus te traiu. Exatamente porque você creu numa coisa que Deus jamais prometeu. Mas você creu que Deus prometeu aquilo, quando Ele nunca prometeu. E Deus não tem compromisso com aquilo que você entende. Deus tem compromisso com aquilo que Ele de fato prometeu. Se você está enganado com relação a algo que Deus prometeu, Deus não tem compromisso com esse engano. Deus tem compromisso apenas com aquilo que Ele prometeu. Então, em algum momento, você vai se sentir traído. E como consequência desse sentimento de traição, a tua fé em Deus será ferida. Você vai pensar, pô, mas olha só, eu creio em Deus. A tua confiança na palavra de Deus será minada e pode até chegar o ponto de você abandonar a Jesus por completo. Eu já vi pessoas aqui, por exemplo, se referindo à ideia de profetizar. Não a profecia como Paulo trata em 1 Coríntios 12, 13 e 14, mas a profecia de profetizar a bênção sobre a vida de alguém. Isso pode parecer inócuo, né? Isso pode parecer inócuo quando não existe ninguém na cama de um hospital à beira da morte.
né? Isso pode parecer inócuo quando o teu problema é simplesmente um pneu furado. Né? Tu estava dirigindo o carro, estava pilotando a moto e furou o pneu. Ninguém quer ter um pneu furado, mas também não é o fim do mundo. Então a ideia de profetizar a bênção sobre o irmão que teve o pneu do seu carro furado não vai atrapalhar a vida do irmão. A vida do irmão vai ser atrapalhada quando alguém que ele ama está deitado na cama de hospital à beira da morte, e daí chegam pessoas e começam a profetizar a cura sobre a vida da pessoa, e a pessoa mesmo assim morre. Aí essa ideia de profetizar a bênção, profetizar a cura, aí sim ela vai ferir grandemente aquele irmão, porque ele foi levado a acreditar que realmente Deus curaria. Ele foi levado a acreditar. Essa pessoa vai se sentir traída por Deus, né? Quando ocorrer a morte. E se sentindo traída por Deus, a fé dela em Deus será ferida. A confiança dela na palavra de Deus será minada a tal ponto que de repente ela abandone Jesus por completo. E é interessante que as pessoas que vivem profetizando a bênção e a cura, elas não se preocupam com isso. Elas estão fazendo os seus irmãos tropeçarem, elas estão lançando tropeços no caminho dos seus irmãos, e elas não estão nem aí. Eu acho que Deus vai cobrar pesadamente dessas pessoas. Então, jamais profetize a bênção. Não. Quando Paulo trata do dom de profecia, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, não é disso que ele está falando. Ele não está falando de aquilo, o desejo do meu coração, então eu vou profetizar aquilo que eu desejo. Como eu desejo a cura de determinada pessoa, eu vou profetizar a cura. Como eu desejo a bênção sobre determinada pessoa, eu vou profetizar a bênção. Não, se eu desejo a cura, eu vou orar pela cura. Eu vou orar pela cura. Eu vou orar para que a pessoa seja curada. Eu vou orar para que a pessoa seja abençoada. Mas eu não vou chamar essa minha oração de profecia, porque não é profecia. Pedro escreveu, né? Pedro escreveu o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eu repito, jamais do púlpito dessa igreja foi ensinado que um irmão deve profetizar a vida sobre o seu irmão, ou a bênção, ou qualquer outra coisa. Considere então o seguinte: se jamais foi ensinado aqui isso, de onde esses irmãos aprenderam isso?
Esses irmãos aprenderam isso, essa ideia antibíblica, a partir de outras igrejas. A partir de irmãos de outras igrejas. Ou de pregações ouvidas na televisão, no rádio, na internet. Considere então outra questão. Qual deve ser a maior influência sobre você e a tua família? Nós vivemos na época dos influencers, né? Os influenciadores. Quem deve ser a maior influência sobre a tua vida? Quem deve ser a maior influência sobre a tua família? A resposta óbvia a essa pergunta é Deus e a sua palavra. Mas não é disso que nós estamos tratando. Com relação a todos os ministros que Deus deu à igreja brasileira e mundial, qual desses deve ter a maior influência sobre você e sobre a tua família? Não os ministros de outras igrejas. Porque se Deus quisesse que os ministros de outras igrejas fossem a maior influência sobre a tua vida, Deus teria feito com que você fosse membro dessas igrejas. Não os ministros de outras igrejas, mas os ministros dessa igreja. São os ministros desta igreja e não de outras que devem ser a maior influência sobre você e sobre a tua família. E com isso eu não estou dizendo que você está proibido de visitar uma igreja ou de ouvir uma pregação na internet ou qualquer coisa parecida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você deve dar muito mais atenção e muito mais crédito ao que é pregado aqui do que é pregado em outros lugares. Por exemplo, se você ouvir alguma coisa de alguém que não é ensinado nessa igreja, fique com aquilo que é ensinado nessa igreja. Se você ouvir algo de alguém que é combatido nessa igreja, fique com aquilo que é ensinado nessa igreja. E se você tiver dúvidas, se você pensar, tá, por que tal igreja, por que tal pastor ensina e pratica isso, e por que não é ensinado isso lá na Igreja Evangélica da Perseverança? Por que nós não praticamos isso na Igreja Evangélica da Perseverança? Se você tem dúvidas do porquê, pergunte o porquê. Converse com os ministros e pergunte: olha, eu ouvi fulano de tal pregando tal coisa, eu achei interessante. Eu queria saber por que nós não pregamos isso aqui, ou por que nós não praticamos isso aqui. A tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus alcancem o objetivo de que a palavra de Deus e todas as suas promessas tenham o seu pleno cumprimento aqui na Igreja Evangélica da Perseverança. E é por isso que você deve se esforçar ao máximo para aprender, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Há um tempo atrás eu ouvi uma série de mais ou menos 60 sermões no livro de Apocalipse, feita por um pastor norte-americano, e na primeira pregação que ele fez, na primeira pregação dessa série, ele recomendou que a sua congregação lesse continuamente o livro de Apocalipse durante o período daquela série. Então, 60 séries de pregações, considerando que seria uma pregação por semana, então 60 semanas. Um pouquinho mais de um ano. Né? Ele disse o seguinte: olha, eu quero que vocês
durante o período em que nós vamos pregar no livro de Apocalipse, eu quero que vocês leiam o livro de Apocalipse. E ele afirmou o seguinte, ele disse, não abandone o livro de Apocalipse, deixando-o na mão dos estudiosos, dos teólogos e dos eruditos. Leia o livro de Apocalipse e se aproprie dele, porque Deus o deu para você. Nesse mesmo espírito, eu digo para você o seguinte, não abandone a palavra de Deus, deixando ela nas mãos dos estudiosos, dos teólogos e dos eruditos. Aproprie-se da palavra de Deus, leia ela, estude-a, porque Deus deu a sua palavra para você. Não pense que a palavra de Deus é muito difícil e é necessário ser um teólogo ou um erudito para entender. Realmente há partes difíceis. O próprio Pedro afirma isso acerca das epístolas de Paulo. Mas você tem o Espírito Santo, né? O apóstolo João diz que os crentes têm a unção do Santo para compreenderem a palavra de Deus. Mas você deve ir além da leitura e do estudo pessoal da palavra de Deus. É necessário que você compareça ao lugar onde a palavra de Deus é pregada com autoridade e poder do Espírito Santo. E como nós estamos falando especificadamente da Igreja Evangélica Perseverança, é necessário que você compareça aos cultos da Igreja Evangélica Perseverança, quando então a palavra de Deus é pregada com autoridade e poder do Espírito Santo. Porque foi exatamente para isso que Deus deu ministros à igreja, né? Homens aos quais Deus concedeu dons e habilidades específicas para entender, ensinar e aplicar a palavra de Deus à tua vida. É necessário que você compareça a este lugar onde a palavra de Deus é pregada, e é necessário que você dedique toda a tua mente, todo o teu intelecto, toda a tua atenção a cada palavra que o ministro prega. E quando eu digo palavra que o ministro prega, eu não me refiro apenas à mensagem como um todo, mas eu me refiro a cada palavra que sai da boca dele. É necessário que você aplique toda a tua mente, todo o teu intelecto, toda a tua atenção a cada palavra que o ministro profere. Essa é uma das implicações e aplicações do maior de todos os mandamentos. Os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, o intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, o maior mandamento da lei é ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Hoje em dia nós temos uma visão muito romantizada do que é amor, né? Uma visão muito cor-de-rosa do que é amor. Amar a Deus com todo
entendimento, com todo o intelecto, com toda a mente, com toda a capacidade que a pessoa tem para raciocinar, colocar toda a capacidade de raciocínio no estudo da palavra de Deus, colocar toda a capacidade de raciocínio na compreensão daquilo que está sendo pregado. Nos nossos dias, as pessoas estão sendo treinadas para usar o mínimo do seu intelecto. As pessoas estão sendo ensinadas a desligarem a sua mente. De uma forma geral, as pessoas não conseguem se concentrar em nada que dure mais de 30 segundos. Nada que dure mais do que um vídeo do TikTok. Tem que ser rápido. Durou mais do que um vídeo de TikTok, a pessoa ela não consegue prestar atenção. É por isso que os pais não deveriam deixar que os seus filhos tenham acesso ao TikTok. Porque esses pais estarão treinando os seus filhos a terem uma capacidade intelectual limitada. O teu filho não vai conseguir se concentrar em nada que tenha uma duração maior de 30 segundos, nada que dure mais do que 1 minuto. Passou de 1 minuto, ele desliga a mente. Ele não consegue mais prestar atenção. Essa diminuição da capacidade intelectual das pessoas é um resultado direto do uso massificado do Facebook, do Instagram, do Twitter, que agora é X, né? E do TikTok. Porque essas plataformas, elas valorizam o quê? Elas valorizam memes e textos curtos. Um parágrafo, uma frase só. As pessoas estão treinadas a só conseguirem prestar atenção em textos que tenham pouquíssimas palavras, pouquíssimos caracteres. A pessoa vai ter que ler um texto um pouquinho maior, ela já não consegue se concentrar. Então ela vai querer ler a escritura, ela no máximo consegue ler um versículo, no segundo versículo a mente dela já desligou, ela já está pensando em outra coisa. Você não deve tratar a palavra de Deus, nem a pregação da palavra de Deus, como se você estivesse no Facebook, Instagram, X ou TikTok. Você terá que se esforçar para amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, com toda a tua concentração. Porque de nada adianta você cantar canções que expressam o teu amor por Deus e por Jesus, se logo após a canção, quando a palavra de Deus começar a ser pregada, você não se esforça para entendê-la, para compreendê-la. Deus vai dizer, tá bom, com as suas palavras tu diz que me ama, mas tu não está te esforçando muito para me amar com a tua mente, né? E o maior de todos os mandamentos ordena que você ame a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, com toda a tua capacidade intelectual. Você não pode aplicar mais a tua mente ao entretenimento do que você aplica a tua mente à palavra de Deus. Se a tua mente está mais ligada
quando você está se entretendo, quando você está se divertindo, e a tua mente está menos ligada quando você está lendo a palavra de Deus ou ouvindo a pregação da palavra de Deus, você se tornou idólatra. Porque você não está amando a Deus com toda a tua mente. Né? Você só dedica toda a tua mente no momento do entretenimento, no momento da diversão. Ali sim a tua mente está ligada. Mas no momento da leitura, estudo da palavra de Deus ou pregação, ali a tua mente está meio que no modo stand-by, né? No modo espera. De repente o pregador diz alguma coisa que é digna de um amém, um aleluia, mas fora isso você não está prestando atenção. Mais ou menos, eu me lembro, eu devia de ter uns 9 ou 10 anos, alguma coisa assim. Eu me lembro que nós fomos numa igreja, quando eu digo nós, foi eu e a minha mãe. Eu não me lembro se a Agatha foi. Mas eu e a minha mãe, nós fomos numa igreja ouvir um determinado pregador. E eu me lembro que o pregador, nós fomos com outros irmãos, outros crentes, e eu me lembro que o pregador, em determinado momento, perguntou: quem aqui veio para adorar a Deus? E como eu disse antes, né? A gente sempre dá a resposta certa quando é um teste teórico, né? Obviamente, nenhum crente em sã consciência diria: não, eu não vim aqui para adorar a Deus, né? Todo mundo sabe qual é a resposta certa a ser dada, né? E eu me lembro que um menino que era um pouquinho mais novo do que eu, que foi junto conosco, eu me lembro que ele olhou para os lados, ele queria ver qual era a resposta da maioria, né? Como ele viu que todo mundo levantou as mãos, ele também levantou a mão. É óbvio que aquela criança, né, ela era mais nova do que eu, ela não tinha toda a capacidade para entender o que o pregador estava perguntando, mas a gente não pode ser como essa criança. Ficar esperando que de repente o pregador diga alguma coisa que vai nos acender, que vai acender esse fogo, diga alguma coisa que, eu fiquei arrepiado aqui, ó. Não. Não compete ao pregador chamar a tua atenção para a palavra de Deus. Não é função do ministro maquiar a palavra de Deus de modo a deixá-la mais atraente para você. Porque quando isso ocorre, quando o pregador tenta maquiar a palavra de Deus para deixá-la mais atraente, daí já não é mais a palavra de Deus que ele está pregando, né? Ele está pregando a maquiagem, ele está pregando aquilo que ele usou para enfeitar a palavra de Deus, para deixar a palavra de Deus mais atraente para você. Não compete ao pregador dizer: olha como isso aqui é interessante. Olha como isso aqui é importante para a tua vida. Não, você já deveria saber que é importante para a tua vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você deveria saber que a tua vida está em risco enquanto a palavra de Deus está sendo pregada. A pregação da palavra de Deus é um jogo de vida ou morte. Porque se nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, e você por um momento despreza a palavra de Deus, não é vida que você vai receber, né? É morte.
Então você deveria ler a palavra de Deus, você deveria estudar a palavra de Deus, você deveria ouvir a pregação da palavra de Deus, sabendo que da leitura, do estudo e da pregação depende a tua vida. Ali está sendo jogada a tua vida ou a tua morte. Então, se você aplicar a tua mente, se a tua mente estiver mais aplicada no momento do entretenimento do que quando você está lendo, estudando ou ouvindo a pregação, você se tornou idólatra, porque você estará amando mais o entretenimento do que a Deus, né? A tua mente ama mais o entretenimento do que a Deus. Você está pecando e você tornou-se idólatra. A tua mente não pode estar mais ativa durante o teu trabalho do que quando você está lendo, estudando ou ouvindo a pregação da palavra de Deus. Porque se a tua mente está mais ativa quando você está trabalhando e menos ativa quando você está lendo, estudando ou ouvindo a pregação, de novo, você está amando mais o trabalho do que a Deus. Você está amando mais o teu sustento do que a Deus. Você está amando mais a Amon do que a Deus. Você está amando mais ao dinheiro, que é a recompensa do teu trabalho, do que a Deus. Demonstre que você ame a Deus com toda a tua mente, dedicando toda a tua capacidade intelectual para aprender, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Porque a tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na sua missão de dar o pleno conhecimento e o pleno cumprimento da palavra de Deus. Se esforce para amar a Deus com todo o teu entendimento, prestando bastante atenção a tudo que é pregado e incentivando os teus irmãos a fazer o mesmo. Incentivando os teus familiares a fazer o mesmo. Incentivando os teus filhos a fazerem o mesmo. Jamais subestime o que a palavra de Deus pode te ensinar. E sendo que você jamais deve subestimar o que a palavra de Deus tem a te ensinar, você jamais deve desprezar o cumprimento da palavra de Deus em você. Porque esse será o efeito da palavra de Deus em você à medida em que você a ouve, entende, compreende, aplica e pratica. Se em obediência ao maior de todos os mandamentos você se esforçar ao máximo para entender, compreender, aplicar e praticar a palavra de Deus, você verá a palavra de Deus e todas as promessas nelas contidas se cumprindo em você. Porque é isso que Paulo afirma em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É obedecer a Deus. É usar o teu corpo como instrumento de justiça. Paulo fala em Romanos. É usar o teu corpo como instrumento pelo qual você obedece a Deus neste mundo e em todas as circunstâncias da tua vida. É assim que você apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. À medida em que você faz isso, à medida em que você obedece à Escritura, você deixa de assumir a forma do mundo, você deixa de ser conformado ao mundo e passa a ser transformado pela renovação da tua mente. Essa renovação que é operada pelo Espírito Santo através da Escritura. E então, como consequência, você experimenta a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou ainda, a palavra de Deus e as suas promessas começam a se cumprir na tua vida.
É por isso que você deve aplicar todo o teu intelecto na compreensão e na prática da palavra de Deus, e incentivar os seus irmãos a fazerem o mesmo, porque a vontade de Deus não é que a sua palavra se cumpra em um ou outro. A vontade de Deus não é que a sua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra apenas em um ou outro. A vontade de Deus é que a sua palavra, a sua boa, agradável e perfeita vontade, tenha pleno cumprimento em toda a congregação, em todos os crentes que fazem parte da igreja local, na vida de todas as pessoas que são membros e frequentadores daquela igreja. Essa é a vontade de Deus. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela em você. E de fato nós precisamos desesperadamente aprender o que a palavra de Deus nos ordena com relação às nossas vidas neste mundo. Nós precisamos desesperadamente que a palavra de Deus e as suas promessas tenham pleno cumprimento nas nossas vidas e na vida dos demais irmãos. E nós precisamos disso exatamente porque é apenas a palavra de Deus que poderá sustentar a cada um de nós no momento da tragédia, no momento do sofrimento, no dia mau, lá de Efésios 6. Quando estivermos presos no atoleiro de lama, lá de Salmo 40. É só a palavra de Deus que vai nos sustentar. E se nós chegarmos a enfrentar o sofrimento e a angústia e o dia mau e ficarmos presos no atoleiro de lama sem termos apreciado tudo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, nós vamos sofrer mais do que o necessário. O nosso sofrimento poderia ser menor. Imagine, se você já soubesse como resolver o problema que vai acontecer amanhã. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Tá tudo bem, de repente acontece um problema. Os problemas sempre ocorrem quando tudo está bem. E se você já soubesse como resolver o problema de amanhã? Seria bem mais fácil, né? O teu sofrimento seria menor. Você vai sofrer sim, porque o problema é uma circunstância ruim, então você vai sofrer, mas o teu sofrimento seria menor, porque o problema ocorreu, a circunstância ruim aconteceu, mas você já sabe exatamente o que deve ser feito. Mas se o problema ocorrer e você não souber o que deve ser feito? Você vai ficar sofrendo, até conseguir entender o que a palavra de Deus te ordena. Não seja como aquelas pessoas daquela série de vídeos que não conseguiram responder perguntas básicas e fáceis que qualquer pessoa que frequentou a escola deveria conseguir responder. Não seja como elas que se orgulharam da sua própria ignorância. Não seja como essas pessoas, porque as provas de Deus não são teóricas. Deus não vai te dar um questionário. Deus não vai abordar teoricamente aquilo que Ele te ensina e te ordena na sua palavra. Deus vai criar um cenário em que você será colocado e você terá que enfrentar aquele problema
de forma real. O problema vai ocorrer. A dificuldade vai surgir. A desilusão vai acontecer. Não vai ser um questionário teórico, vai ser algo real, prático. Vai ocorrer. É necessário que, em meio a essa prova prática que Deus vai aplicar na tua vida, é necessário que, em meio a esses sofrimentos, e talvez até mesmo tragédias, enquanto você estiver preso no atoleiro de lama, é necessário que você saiba agir corretamente. É necessário que você saiba como obedecer a Deus naquela circunstância. É necessário que você saiba o que deve ser feito em obediência à palavra de Deus. E é por isso que você deve se apropriar da palavra de Deus. Parafraseando aquele pastor que eu falei antes, né? É necessário que você se aproprie da palavra de Deus, é necessário que você leia a palavra de Deus, é necessário que você estude, porque Deus deu a sua palavra não para que teólogos tenham uma ocupação. Deus deu a sua palavra para que os crentes recebam vida dela. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aplique todo o teu intelecto para aprender, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Isso tanto na sua leitura e estudo particular, como também nos cultos a Deus. Dê muito mais atenção e crédito ao que você ouve aqui do que você ouve em outros lugares ou na internet. De novo, não é uma proibição, mas se você ouve algo diferente, de repente pense, por que isso nunca foi pregado na minha igreja? Será que isso não foi pregado na minha igreja porque os ministros que Deus colocou sobre mim são ignorantes? Ou será que isso não foi pregado na minha igreja porque os ministros que Deus colocou sobre mim sabem que aquilo ali é errado e por isso mesmo eles nunca pregaram sobre aquilo ali? Por isso que eles nunca disseram, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que profetizar sobre a vida do irmão. Raciocine. Por que será que eles nunca pregaram sobre isso? E se você tiver dúvidas, pergunte. Por que isso não é pregado? Por que isso não é praticado na nossa igreja? E a resposta vai ser dada. A missão e responsabilidade dos ministros de Deus é garantir que a palavra de Deus tenha pleno cumprimento na tua vida e na vida dos demais irmãos. E a tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na missão e responsabilidade deles. Então, não subestime o que a Escritura pode te ensinar e não despreze a aplicabilidade do que você pode aprender da Escritura. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela na tua vida. Amém.